Olá, meu nome é Adriano Oliveira, estamos aqui no Instituto Ímpar e hoje nós vamos discutir um tema interessantíssimo, sepse. Provavelmente um dos temas mais palpitantes de toda a medicina. Uma síndrome com alto impacto, alta mortalidade, alta letalidade e alta morbidade. E para isso nós convidamos a doutora Nancy Silva, infectologista pelo Hospital do Servidor de São Paulo, doutora em Medicina Interna pela Universidade Federal da Bahia e também professora da Escola de Medicina e Saúde Pública daqui de Salvador. Nancy, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme, doutor Adriano, estar aqui com você, certo? Para discutir esse tema, um tema extremamente interessante como é sepse. Ok. Nancy é uma companheira de trabalho, é uma pessoa muito querida, e eu tenho certeza absoluta que poucas pessoas têm tanta competência quanto ela para falar desse tema. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, Nancy, talvez seja a pergunta mais difícil de todas. O que é sepse? É extremamente difícil falar em sepse, porque sepse é uma síndrome. É uma síndrome absolutamente heterogênea. E heterogênea por quê? Porque existe a complexidade do paciente. Cada paciente é um ser humano diferente. E, além disso, você trabalha com variáveis, como o micro-organismo que está envolvido, quem é esse paciente do ponto de vista de comorbidades que ele tem. Então, consequentemente, é uma definição complexa. Porque quando você diz o que é sepse, sepse é uma disfunção, o paciente tem que ter disfunção orgânica. Então, é uma resposta desregulada do processo inflamatório que o indivíduo tem, responsivo à infecção. Então, o médico, o profissional de saúde, ele tem que identificar o processo infeccioso, a partir daí, para ele fazer o diagnóstico de sepse. E o paciente tem que ter disfunção orgânica. Então, não é algo tão simples. Disfunção orgânica significa o quê? O paciente vai ter alteração da função renal, quer dizer, aguda, porque já tem o paciente que pode ter uma insuficiência renal crônica, mas ele tem que ter algo agudo, algo agudizado naquele processo. Então, várias patologias, pulmão, infecção de trato urinário, infecção cutânea, podem determinar sepse. Então, é algo complexo. E aí, a partir daí, você também tem as variáveis que são os próprios pacientes. Então, é difícil a definição. Daí que a gente tem a complexidade da mortalidade ser alta, porque o diagnóstico é complexo. Se você trabalha, por exemplo, com AVC, você verifica que a população, de um modo geral, a população leiga, não a população médica, a população leiga, ela sabe identificar um paciente com acidente vascular cerebral. Mas quando você fala em sepse, a população leiga desconhece. Então, é importante também que o trabalho, principalmente que a sociedade, tanto de terapia intensiva como a sociedade de infectologia também tem trabalhado, é para alertar a população. Visto que, como você mesmo colocou, a mortalidade é alta, a morbidade é alta. A gente sabe hoje que o paciente com sepse, ele morre mais dentro de um ano de vida, né, nesse processo posterior, pela morbidade que isso determina. A gente aprendeu isso com o Covid, é a mesma coisa. Então, é complexo. Então, resumindo, sepse, olha o que significa sepse. Sepse significa uma resposta inflamatória desregulada a um processo infeccioso e o paciente tem que ter disfunção orgânica. É complexo. Então, o médico precisa pensar. Pense em sepse e precisa ser treinado para pensar em sepsis. Ô, Nancy, tem umas pessoas assim bem intencionadas, tá? Eu reconheço que são bem intencionadas, tanto leigas quanto profissionais de saúde, que costumam definir sepse como uma infecção generalizada. O que você acha disso? Na verdade, assim, não deixa de ser uma infecção generalizada, porque quando o paciente fala assim, doutora, estou com infecção generalizada, porque é uma infecção sistêmica. Então, o organismo, ele responde como um todo. Então, eu acho que essa palavra, o leigo, tem sempre uma ciência por trás disso aí. Então, quando você considera que sepse é uma resposta sistêmica que o paciente tem, então, consequentemente, não deixa de ser um processo generalizado. Porque todos os órgãos, de modo geral, eles vão reagir àquele insulto. E esse insulto é um insulto infeccioso. As definições são complexas. Se você for verificar hoje, né, a sociedade, por exemplo, americana, alguns convênios de saúde, por exemplo, o Medicare, ele não aceita a definição que seja feita pela sociedade de terapia intensiva, por exemplo. Eles ainda colocam a definição antiga, de 1996,
Por conta, então, você veja a complexidade que é. A sociedade, inicialmente, em 96, a gente também achou interessante em relação a você colocar alguns pontos de alarmes que o paciente possa ter. Mas isso, não, teoricamente, a sociedade hoje, brasileira mesmo, não aceita a definição que foi uma confusão, digamos assim, uma confusão. Até porque países como o nosso não participaram dessa definição. Então a confusão foi maior por conta disso aí. Então é absolutamente complexo. Os médicos, os estudantes de medicina, todo o corpo do hospital tem que ser treinado por conta principalmente do que a gente está colocando em relação à mortalidade. Tá. Então o povo tem que ser treinado. Beleza. Como é que eu, estudante de medicina, ou então eu, médico na emergência da UTI, consigo perceber que o meu paciente está séptico? Existe alguma ferramenta, tem alguma coisa que eu possa fazer para dizer, não, esse aqui está séptico, eu tenho que tomar todas as atitudes, senão ele vai morrer? Eu diria o seguinte, existem ferramentas em que o médico deve lançar mão. Lançar mão significa o quê? Existem sinais de alarme que esse paciente vai apresentar. Então, o paciente vai chegar no hospital, então o paciente que vai, doutor, eu estou como é que o senhor está? O paciente está diferente, a frequência respiratória desse paciente, como é que está? A saturação desse paciente, como está? A pressão arterial desse paciente, como está? A pele desse paciente, se o paciente tem livedo reticular ou não? O débito urinário do doente, como está? Então, são ferramentas que são da avaliação clínica, que o médico está avaliando o doente. É claro que também tem exames laboratoriais que o médico também vai lançar mão. Então, você vai lançar a mão de um leucograma, vai lançar a mão da função renal, de enzimas hepáticas, porque, como o processo diz, é um processo sistêmico. Então, consequentemente, é um processo dinâmico, absolutamente dinâmico. Então, consequentemente, você pode estar no momento zero com algo e, posteriormente, o paciente vai evoluindo. Então, esse hiato, o treinamento que a pessoa possa ter, ele é absolutamente fundamental para você ser ágil. E, na verdade, diria que mesmo nos Estados Unidos ou em países mais desenvolvidos que a gente possa considerar, pode haver um exagero no diagnóstico de sepse. É melhor que assim seja, porque você tem menos mortalidade. Então, as ferramentas estão, e aí a gente pode lançar mão de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, vamos lançar mão também. Não vai ser diagnóstico, mas vai ser... A famosa CIRS. CIRS, exatamente. É importante, porque se você falar, não, um paciente tomou um tiro, ele vai ter síndrome da resposta inflamatória sistêmica? Vai, mas ele tomou um tiro, meu amigo. É diferente. Então, o médico é capaz de alertar, mas a enfermagem também vai chamar a atenção do médico. O paciente tem hipotenso, o paciente está com a frequência respiratória maior do que 22, o paciente está sonolento, é um paciente que mudou o comportamento dele. Então, eu acho que essas ferramentas são para ser usadas e para serem sinais de alerta, principalmente na emergência, que é para onde o paciente vai entrar. É claro que o paciente que está dentro do hospital, seja numa enfermaria ou seja numa UTI, existem também dificuldades diagnósticas, mas aí é muito mais, eu diria, dependendo muito mais do treinamento do médico assistente e do corpo de enfermagem, que também tem ferramentas. Hoje a gente tem as ferramentas NIOS, MIOS, que aí, na verdade, não vale a pena a gente detalhar, mas são baseados principalmente nos parâmetros clínicos desse paciente, e que a enfermagem, ela mensura esses dados. Então, basta você olhar se alterou ou não alterou. Isso aí. Perfeito, perfeito. Agora, me diga uma coisa. Você falou de várias ferramentas. Tem uma que ficou famosa lá no Sepsis 3 e tal, que todo mundo usa, o tal do chamado QuickSOFA. QuickSOFA. Qual é a sua impressão sobre o QuickSOFA? Ele é eficaz, não é? Deve se valorizar? O que você pensa a respeito dele? Eu particularmente, acho interessante. Acho que nada deve ser descartado em relação à sepse. É óbvio que ele não é diagnóstico de sepse. Isso é óbvio. Mas é algo... Você imagina, o QuickSOFA significa o quê? É o paciente que tem alteração da frequência respiratória maior do que 22. É o paciente que tem uma pressão arterial menor do que 100. E o paciente tem alteração do nível de consciência. Se a enfermagem ficar atenta, alerta, e o médico também, ótimo. Eu acho que isso é importante. Não vai ser diagnóstico, mas o importante é este paciente eu não deixo sair. Eu boto ele para dentro. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. Se você falar, qual foi a crítica maior ao QuickSOFA? Principalmente em países desenvolvidos, que na verdade tem uma condição de colocar o paciente mais para dentro, foi que esse exame, ele pode perder doente.
Pode perder, mas por outro lado, ele não tem uma especificidade, mas ele tem uma sensibilidade. Então, consequentemente, para nós, bote o paciente para dentro. Qual é o problema? Você pode falar, não, você vai abarrotar as emergências dos hospitais públicos, principalmente, vai abarrotar, vai aumentar. Mas atenção, pelo menos não deixe esse paciente sair. O paciente que chega dispneico, com falta de ar, você não vai deixar o paciente sair. Entendeu? Eu acho que não é uma ferramenta única, ele não é diagnóstico, ele é um critério até de prognóstico do paciente, até que o risco de mortalidade aumenta nesse tipo de paciente, mas eu acho que são várias ferramentas que você vai usar. O CIS, você vai usar o NIOS, e você vai usar o MIOS, você vai usar também o QuickSulfa. Eu acho que todos são úteis, você não descarta absolutamente nada. Não é diagnóstico, mas é algo para chamar a atenção. Eu imagino que talvez seja melhor você fazer exageradamente 100 diagnósticos de sepsis que foram equivocados do que deixar um único passar e o paciente morrer. Eu acho que a intenção das ferramentas Eu acho que exatamente isso. Okay. Também acho. Agora vamos lá, vamos mudar um pouquinho o foco aí. Você falou aí, a sepsis é uma síndrome onde você tem uma resposta inflamatória exagerada, sistêmica e tal. Como é que o paciente chega a esse caos, Nancy? Como é que acontece essa fisiopatologia? Como é que o cara, de repente, ele desregula tudo e começa a falhar todos os sistemas? É complexo demais. Você veja o seguinte... Essa pergunta é difícil. É dificílima. Eu diria a você que não tem uma resposta única. Medicina é complexa demais. Por quê? Porque o ser humano é único. E você verifica o seguinte... É uma síndrome desregulada do sistema inflamatório, do sistema imune do paciente. O paciente responde daquela forma. Mas assim, você fala, não, mas o paciente teve uma pneumonia e ele não entrou em sepsis. O outro teve uma pneumonia e entrou em sepsis. Isso depende muito da variável. Então, a liberação de citocinas que esse paciente apresenta no organismo, ela é única, absolutamente única. Então, essa desregulação... Se você perguntar, qual é a resposta regulada? Não tem essa resposta. Não se sabe exatamente isso. Qual é a resposta regulada à infecção? Então, essa resposta não tem. Não tem. Então, é uma resposta desregulada a um processo de infecção e, consequentemente, a uma desregulação do sistema imune do doente. E algo interessante é que, no momento, há uma hiperinflamação e, posteriormente, o paciente entra em exaustão. O paciente tem uma imunidade deprimida. É o que você verifica no paciente com sepsis. Então, é complexo. A fisiopatogenia disso aí é, basicamente... imunológica, absolutamente imunológica. E você veja que todos os sistemas passam a ser desregulados. Sistema da coagulação, então o paciente tem alteração da coagulação. Isso é uma coisa rápida que o paciente pode apresentar. Depende do micro-organismo, depende do paciente. Quem é esse paciente? É um paciente diabético? É um paciente... Muitas variáveis. Muitas variáveis, muitas. E você veja... As entidades, os micro-organismos que possam causar isso, país desenvolvido, por exemplo, não tem malária. Malária também dá um quadro de sepse. Tem sepse por vírus? Tem sepse por vírus. Covid, a gente aprendeu isso. Covid dá sepse, entendeu? Então, é complexo, é muito complexo. Covid deu sepse, então, e é uma doença viral. Então, o médico... Às vezes a pessoa fala, não, é bom ter doença viral. Nem sempre. Doença viral pode matar o indivíduo. Como a gente viu o Covid morrer, Covid não é uma invenção. Covid foi real, absolutamente real. Infecção pelo vírus. Precisa fazer um podcast sobre isso. Sobre Covid. Sobre Covid. Né? Tem gente até hoje que pensa que aquilo dali foi tudo invenção. A Covid eu acho que Covid merece algo importante, porque eu acho que a gente teve uma grande perda em Covid. Para mim, é uma das maiores perdas, que além da perda humana, de uma série de questões, nós tivemos a perda da confiabilidade da ciência. Então, isso para mim foi doloroso demais. Principalmente num país como o nosso, que é um país que respeita a vacina. Nós, hoje, estamos sofrendo por isso. E você veja, a gente mudou um pouquinho o tema, mas faz parte. Mas, assim, o que acontece com vacina hoje? As pessoas perderam a crença na vacina. E a vacina, ela sofre do seu próprio sucesso. Por que as pessoas não veem varíola hoje? Porque existe uma vacina eficaz. A gente vai começar a ver sarampo, como aconteceu agora no Mato Grosso, sarampo, caso de sarampo lá. Por quê? Porque as pessoas não estão vacinando. Então, o nosso Programa Nacional de Imunização era exemplo no mundo, porque vacina é algo, depois de saneamento básico, é a ferramenta mais eficaz que a gente tem de diminuição de doença. Uma pena que a gente não tem vacina para sepse,
uma pena que a gente não tem vacina para AIDS. Então é uma pena, porque vacina ainda é a ferramenta mais importante que a gente tem de prevenção de doença. Então o Covid, eu acho que fez isso também, a descrença na ciência, na descrença nas vacinas. Infelizmente a gente vê ainda colegas nossos fazendo isso também. Mas então é doloroso, mas faz parte. Vamos para frente, né? Vamos para Vamos pra frente. frente. Na sepse, Nancy, eu tô com o meu paciente séptico, tá? Vamos lá, vamos cuidar, vamos colocar o antibiótico. Existe algum exame, um marcador inflamatório, algum marcador imunobiológico, alguma coisa que me diz está mais séptico, menos séptico, está quantificando a gravidade dessa sepse? Tem algo que possa dizer assim, não, melhorou o marcador tal, então a sepse está melhorando. Como é que você vê isso? Na verdade, assim, o paciente quando entra no hospital e o médico faz o diagnóstico de sepse nesse paciente, é absolutamente fundamental que colha exame desse paciente. Então não existe urgência em medicina que o médico não colha hemocultura desse paciente. Cultura é absolutamente fundamental. A não ser quando ele não tem. Mas se você está no hospital e que o hospital disponibiliza esse exame, vamos coletar a hemocultura desse doente. E a partir daí, vamos coletar lactato dele também. O lactato é um exame importante. Ele não é patognomônico de sepsis, mas ele vai lhe ajudar, porque você vai medir ele posteriormente e vai verificar que ele vai clarear. Nós temos o clareamento. Os outros exames, hemograma, é óbvio que a gente vai solicitar as enzimas hepáticas desse paciente, função renal, ela é importantíssima que a gente faça a função renal, a gasometria arterial, e aí vai. Agora, e aí, naquele processo, a gente vai ter o tempo de introdução do antimicrobiano. Hoje a literatura recomenda que se você tem até 3 horas para introduzir um antibiótico, se esse paciente não estiver em choque séptico. Em choque séptico é uma definição clara. Ele não teve resposta com volume e ele manteve esse hipotenso. E, consequentemente, você vai entrar com droga vasoativa. Então, esse paciente está em choque séptico. E aí você tem que fazer isso dentro de 1 hora. Você faz a ressuscitação volêmica dele, se ele não responde, então, consequentemente, esse paciente está em choque séptico. Esse paciente em choque é 1 hora que o bundle recomenda. E se o paciente tiver em sepsis sem choque, você pode ter até 3 horas. É fundamental que o médico, mesmo numa emergência, daí o treinamento ele é absolutamente importante para o profissional, é ele pensar em foco. Qual é o micro-organismo que eu possa estar pensando nesse paciente que possa estar tendo um quadro História de sepsis? clínica, né? História clínica, ainda ela é importante. Ainda a história clínica e o exame físico ainda é importante. O dado epidemiológico, de onde esse paciente veio. Sim. Se o paciente veio de viagem, por exemplo, se o paciente viajou e vir da África, pô, pense em malária. E malária pode dar. Não pense que não tem no nosso meio, tem. Né? Dengue. Então, assim, a gente tem que pensar no tipo de patologia que o paciente possa ter para você ser assertivo. Na introdução do antibiótico, ela é extremamente importante para diminuir mortalidade. Absolutamente fundamental. Você solicita, vamos supor que você está no melhor hospital do mundo, você não tem problemas com recursos, tá? Você solicitaria procalcitonina? Qual é o valor da procalcitonina na sepse? A procalcitonina, eu diria o seguinte, ela hoje é um exame, a gente precisa ter rápido esse exame, absolutamente rápido. Ele é um exame que ele mostra, o que ele ajudaria? Ajudaria para você pensar mais numa infecção bacteriana. Mas o médico, ele não vai deixar de introduzir antibiótico se ele pensar em processo infeccioso bacteriano. Não vai. Até porque, uma coisa importante, Covid aumenta a procalcitonina. Então você veja, olha que dado importante. Covid aumenta a procalcitonina. Covid parece bactéria, né? E Covid é uma doença viral. Então, consequentemente, a procalcitonina, se eu tivesse recurso, até para você ter aprendizado seu, local, seria interessante, eu faria. Para você até seguir esse paciente. É caro, né? É caro, é um exame caro. Um exame absolutamente caro. Mas ele também, assim, e você imagina um paciente que chega com lúpus eritematoso sistêmico, que é um paciente que chega febril, e esse paciente ele pode estar em reativação da doença dele de base, e ele pode estar, teoricamente, com a síndrome da resposta inflamatória sistêmica que não está em sepsis. Consequentemente, se ele tiver uma procalcitonina elevada, o médico deve correr atrás um pouco mais de um processo infeccioso bacteriano nesse doente. Então, seria mais para ajudar. Mas, na emergência, as coisas estão muito rápidas. Então, consequentemente, esse exame você não vai ter rápido. Talvez, se a gente, quando a gente avançar
Eu acho que vai se avançar com esses métodos que a gente chama hoje multi-omics, que são a metagenômica, você fazer essas questões, se a gente tivesse isso na emergência, você fazer um exame rápido nesse paciente, você rapidamente identificar o micro-organismo que esse paciente tem, vai ser fenomenal na minha avaliação. Mas isso não é real ainda, isso não é mundo real, nem mesmo fora do nosso país. Isso não é real. Mas eu acho que será o caminho daqui para frente, você ter um exame rápido e objetivo na emergência para você dar o diagnóstico microbiológico desse doente e ter um marcador muito mais efetivo do que nós temos hoje. A procalcitonina, ela durante muito tempo, ela foi usada para você diminuir o tempo de antibiótico-terapia do paciente. Só que hoje os protocolos têm feito o quê? Os protocolos têm diminuído já o antibiótico do doente. Então hoje a gente trabalha com pneumonia bacteriana, você tratando 7 dias, meningite bacteriana por meningo, você botando 5 a 7 dias. Então hoje a literatura tem feito esses trabalhos. Então talvez procalcitonina cumpra esse papel na emergência, talvez. Isso é um talvez na emergência para o médico ele ficar mais atento ao paciente que tem uma procalcitonina elevada e ele ponderar, ele não desistir de infecção bacteriana nesse doente, ele correr mais atrás, buscar mais. Mas seria mais um dado a mais. Eu sempre disse para Nancy que quando ela fala com uma paixão de tal natureza que empolga. Eu fico realmente muito empolgado quando eu vejo Nancy falando, e você deve estar gostando muito disso. Saibam vocês que eu e Nancy, a gente está preparando juntos um curso completo e extensivo sobre antimicrobianos. Ela praticamente já aprontou a parte de antifúngicos, a gente vai trabalhar na parte de antibacterianos e em breve vocês terão esse produto disponível para verem. Vamos lá, Nancy. Nancy, o papo está muito bom, o papo tá excelente. Você falou aí do tempo de colocação de antibiótico em paciente séptico, talvez encurtar o tempo se ele estiver em choque séptico. Qual é a diferença aí? Como é que você sabe se o paciente está séptico ou em choque séptico? O que define mais, Adriano, é realmente a pressão arterial. Se esse paciente tiver uma queda de pressão arterial, porque vai ter, né, na verdade, em sepse, ele vai ter uma queda de pressão arterial, ele vai ficar hipotenso, mas ele não responde a volume. Você dá a carga de 30 ml por quilo para ele e ele não responde, e aí esse paciente vai manter hipotensão. Consequentemente, principalmente uma coisa que é interessante, é o paciente que já é hipertenso prévio, que chega, doutora, hoje eu não tomei meu beta-bloqueador, não tomei minha medicação, e ele está hipotenso, entendeu? Então esse paciente é um paciente que a gente realmente fica muito atento a ele. E se ele mantiver hipotensão, apesar da ressuscitação volêmica que você fez, esse paciente, então, ele é choque séptico. E, obviamente, a gravidade é muito maior. E, como a gente colocou, o processo é dinâmico. Então, os órgãos vão todos entrando em cascata, né? Então, o pulmão, o fígado, o sistema sanguíneo, os rins do paciente. Eu tenho um colega nefro que a gente fala, quando os rins entram, a gente fica mais preocupado quando o paciente entra em disfunção renal, porque é um órgão também que mostra sinal de gravidade, quando o paciente entra em disfunção renal. O intensivista ele tem mania de dizer que enquanto tem rim, tem vida. É verdade. Enquanto tem rim, tem vida, tem esperança. Não, a gente sempre, e principalmente no paciente jovem, eu acho que todo esforço é feito para salvar a vida desse paciente. Isso é um fato. Nancy, me diga uma coisa, lá atrás, quando saiu o Sepsi 3, o Sepsis Survival Campaign, bateu muito daquela questão, tipo assim, olha, você tem que botar antibiótico rápido, senão o paciente vai morrer, tem uma relação muito clara entre tempo de antibiótico terapia e morte, tinha uns gráficos lá quase que lineares entre uma coisa e outra, e aí ficou aquele negócio assim, quando chegava o paciente séptico, ficava um pandemônio, todo mundo querendo botar antibiótico rápido, e esqueciam de fazer coisas que podem ser determinantes, como, por exemplo, colher uma hemocultura. Você acha que tem alguma situação em que se justifica não colher hemocultura antes de fazer o antibiótico? Não, honestamente não tem. Porque isso não é prático, Adriano. Ainda tem um detalhe importante, o seguinte, em lugar nenhum do mundo vai ter um antibiótico pronto ali com a enfermagem que você não possa coletar na outra veia desse paciente a cultura dele. Mesmo o paciente, se você perguntasse com uma da maior urgência em medicina que a gente tem, meningococcemia, por exemplo, é uma gravidade estupenda. Quem já viu meningococcemia, Ave Maria, algo surreal que a gente possa ter, você coletar a hemocultura desse paciente, a enfermagem está trazendo um antibiótico para introduzir no doente. Então, porque
você está dando um diagnóstico clínico de meningococcemia, mas existem outras patologias que podem dar um quadro similar. Vamos dar um exemplo de rickettsia, pode dar um quadro igual, absolutamente febre maculosa e absolutamente igual. Então, consequentemente, é importantíssimo que a gente colha a hemocultura desse paciente. É claro que você vai introduzir antibiótico, mas você vai coletar a hemocultura junto. Líquor desse paciente, aí a gente pode até postergar um líquor desse paciente. Porque o líquor depende de quê? Depende de alguém que saiba coletar. E muitas vezes no hospital não tem alguém que saiba coletar um líquor adequadamente. Você depende de alguém que tenha formação, ou um licorologista, ou neurologista que faz o líquor, ou até mesmo um infectologista também, que é treinado para coletar líquor. Mas às vezes isso não é disponibilizado 24 horas por dia nos hospitais. Então, Uma cultura é fácil, né? é simples, é algo absolutamente simples e que você coleta, enquanto você está coletando hemocultura, o laboratório está trazendo, a farmácia está trazendo um antibiótico para administrar esse doente. Exatamente. Não tem como, não tem. E o médico está raciocinando aí nesse contexto qual o antibiótico mais adequado para a gente introduzir assertivamente nesse paciente. Tá, beleza. Então, eu tô lá, chegou o paciente séptico na emergência, não sei se é uma pneumonia, eu não sei se é uma apendicite, eu não sei se é uma infecção urinária, eu não sei o que está acontecendo com ele, eu só sei que ele está hipotenso, diminuiu o nível de consciência, é um cara de 50 anos de idade, previamente saudável. Qual é o antibiótico que você bota num paciente desse? Olha, eu vou examinar meu doente. Eu sempre digo que o melhor exame físico é o seu exame físico. Então, examinar o doente. Uma coisa, algo importantíssimo, muitas vezes você vai olhar o olho do paciente, a mucosa, e ele tem petequias nessa mucosa. Isso a gente já teve a oportunidade de ver. Se tiver algum estudante de medicina ou ex-residente que lembra de casos similares a esse, é fantástico, absolutamente fantástico. Ou o paciente está ictérico, o paciente tem uma dor em panturrilha, e aí você vai avaliando. Se o paciente tem, às vezes você vai examinar, tira a roupa do paciente, o paciente tem uma baita de uma celulite. Você vai examinar o paciente tem uma rigidez de nuca. Então, o exame físico ele é fundamental. Caso isso, ou seja, você não detecte absolutamente nenhum foco, nada que dê uma pista para você. E a história, esse paciente é de comunidade, esse paciente estava internado em algum local, esse paciente estava fazendo uso de alguma medicação, quem é esse doente? Ele é renal crônico, quem é ele? Se o paciente é um paciente como você colocou, eu acho que uma droga como, por exemplo, cefalosporina de terceira geração, usar um ceftriaxone, está de bom tamanho, até eu reavaliar esse doente, certo? Por isso que a hemocultura, as culturas serem coletadas, ela é fundamental. Se eu consigo isolar, saber algum local, se é uma pele que esse doente tenha, eu posso pensar, não, isso aí é estáfilo, é estrépito que esse paciente tenha, e eu posso direcionar o processo de tratamento para esse doente, pensando em estáfilo e estrépito. Eu posso, e também uma outra coisa também, quem já trabalhou comigo sabe, é que se você abrir um guarda-chuva para o doente, também não faz mal nenhum. Por isso que a hemocultura é absolutamente fundamental. Porque se eu abro um guarda-chuva, eu fecho depois, porque eu direciono um antibiótico para ele. Então não tem problema nenhum. Coletando hemocultura, laboratório sendo um laboratório de qualidade, eu vou ter essa resposta muito rápida. Então eu não tenho problema nenhum em abrir um leque de antimicrobiano adequado para o meu doente, entendeu? Ampliar o esquema e depois eu fecho. Qual é o problema? Nenhum. Absolutamente nenhum. Com o micro-organismo na mão. Além da hemocultura, você usa mais algum outro critério para repensar aí esse antibiótico, eventualmente fechar um pouco mais o espectro de ação? O que você pensa sobre isso? Eu penso em você identificar foco, né? Porque se você trabalha, é claro que hoje a gente se surpreende algumas vezes, por exemplo, Staphylococcus aureus em urocultura, o médico deve ficar atento que o Staphylococcus aureus não gosta de urina. Então isso é sepsis, que o paciente tem de algum local está jogando para isso aí. Ou endocardite que esse paciente tem, alguma coisa está acontecendo de forma que não está jogando por ali, entendeu? Então você vai reavaliar. Então, e o exame do doente, é o doente que você tem que avaliar. Essa questão, por exemplo, de tempo de antibiótico terapia é outro ponto importante. 5, 7, 14, 20... Quem dita isso é meu doente. É eu examinando ele, verificando os parâmetros clínicos dele. Então, ainda, apesar de muita coisa ser nova, muita coisa ser interessante, mas ainda na minha avaliação, o exame clínico desse paciente, você fazer a avaliação dele diária, é quem vai ditar essa questão do antibiótico. Às vezes as pessoas pensam que isso aí está ultrapassado, mas exame clínico ainda não está ultrapassado no paciente. Ainda não.
Ainda não. Ainda não. Ainda não. Tomara que demore um tempinho, né? Será que a IA vai substituir a INCA? De repente não vai precisar mais de médico examinando o paciente? Será que isso vai acontecer? Quem viver verá, né? Quem viver verá. Quem viver Quem verá. Tomara que a gente viva o suficiente para Eu- ver sim ou não. É. Ok, vamos lá então. Nosso paciente séptico, ele precisa de cuidados. Obviamente, ele vai precisar de cuidados de uma unidade bastante complexa. Nós estamos lidando com uma doença altamente letal, uma doença de difícil manejo, e que precisa de providências rápidas e imediatas. Portanto, ele precisa provavelmente de uma equipe multiprofissional, né? Como é que você vê isso aí? O papel dessa equipe multiprofissional, fisioterapeuta, nutricionista, enfermagem, afinal, nosso público não é só um público de médicos, a gente pretende atingir todos os profissionais de saúde. Como é que você entende aí o funcionamento desse pessoal no cuidado desse paciente? Eu acho que é absolutamente importante todo mundo, todo mundo. A enfermagem, o técnico de enfermagem, ele tem uma importância capital. Você imagine pegar a veia desse paciente. Como é que a veia do doente, paciente, é algo que você vai na corrente sanguínea dele. Então, o treinamento que esse profissional tem que ter para você pegar uma veia de alguém e Parece colocar. banal, né? Parece bobo, mas não é não. O grau de complicação que isso possa ter, quer dizer, as suas mãos, que pode levar algo para a veia de alguém. Então, eu acho que essa responsabilidade precisa ser colocada para todo mundo. E todo mundo saiba o papel que cada um tem. Então, a responsabilidade com o doente mesmo. Então, todo mundo tem função. Todo mundo tem seu papel. Então, a técnico de enfermagem ele é importantíssimo num processo desse porte. Quer dizer, ao manipular o seu paciente, ele tem que ter essa atenção. Trabalhe sempre, eu sempre acho assim, trabalhe com o paciente como alguém é amado. Aquela pessoa é amada por alguém. O doente, quando fala para mim esse processo, eu falo, ele é amado por alguém, mas a nossa responsabilidade é tirar o senhor daqui. Tirar o paciente daqui. O médico, ele trabalha com sucesso. Sucesso é seu doente. Quando o doente vai embora para casa, todo mundo está feliz. Então, essa é a responsabilidade. Então, todo mundo tem responsabilidade. Tem responsabilidade o pessoal da limpeza, que limpa aquele quarto desse paciente, como ele pega. Então, essa conscientização, ela tem que ser de todo mundo. Então, há uma responsabilidade grande dos profissionais do hospital. Inclusive administrativa. Administrativa. Né? Administrativa. Fundamental. É treinamento. Treinamento e colocando que aquela pessoa que está em cima de um leito, ela é completamente vulnerável. Vulnerável a todo mundo. Então, se você não tiver cuidado com o que você aplica, conferir o que você está administrando no seu paciente, né? A enfermagem, a enfermeira, a fisioterapeuta de levantar aquele paciente, de fazer a fisioterapia adequada. Você imagine um banho num paciente desse porte, se alguém já assistiu, é demais. Eu sempre, quando eu vejo um banho de um paciente na UTI, é chocante, gente. Fora a perda de dignidade, né, Nancy? Isso. O indivíduo é manipulado por todo mundo, algumas vezes fica nu na frente de 2, 3, 4 pessoas. Eu tenho uma paciente que é uma juíza, essa paciente. Ela é muito jovem, ela teve uma complicação por uma sepse por conta de um abscesso ali, por conta de uma diverticulite que ela teve. E ela ficou em coma durante um tempão, e ela em conversas posteriores, já saudável, graças a Deus, ela me disse, a única coisa que eu lembro da UTI era água gelada no meu cabelo, na minha cabeça, quando iam me dar banho. Era água gelada. Você vê que, veja, o paciente, ele não tem uma percepção real do que está acontecendo. Né? A própria sepse tira isso dele, o que, por um lado, é uma bênção. Por outro lado, nós profissionais de saúde, a gente precisa ter a sensibilidade de entender que estamos cuidando de um ser humano. E que algumas vezes, a coisa que parece tão banal como dar um banho num paciente na UTI, para o técnico de enfermagem, é que o de enfermagem pode ser uma coisa banal. Mas você vê que o que incomodava o paciente era a água gelada no cabelo. Talvez se a gente esquentasse um pouquinho mais a água, ela não tivesse nenhuma lembrança que fosse desagradável. Vamos lá, só para a gente fechar, Nancy. O paciente teve sepse, ele
felizmente se salvou, saiu de lá, da UTI. O que você pensa assim? Quais os cuidados que esse paciente pós-sepsis ele precisa ser dado a ele, precisa ser ofertado a ele? Tem algo mais? Terminou a sepsis, terminou a internação, beleza, tá tudo bem, volta para casa, vida normal. Como é que funciona isso? Eu sempre trabalho com o paciente quando retorna no consultório, eu acho que ele precisa de reabilitação, verificar como ficou a cabeça dele com tudo isso, certo? Eu estou aqui lembrando de um paciente que está agora internado e ele está sempre preocupado com a saída dele, porque ele vai retomar a vida dele, com fé em Deus ele vai retomar a vida dele. Mas assim, retomar um paciente que perdeu massa muscular importantemente, então ele precisa entrar num processo de reabilitação motora. Ele precisa se alimentar adequadamente, a gente precisa saber quais são as vacinas que ele vai precisar tomar. Eu sempre estou atenta ao cartão, eu não tenho clínica de vacinação, mas eu estou sempre atenta à vacinação de meu doente e trabalho com faixa etária, qual é a faixa etária dele, a partir daí eu organizo o cartão vacinal dele. Eu sempre digo também o seguinte, eu oriento, se ele vai fazer ou não, aí é uma questão dele, pessoal dele, mas a gente sempre orienta. Então é um paciente que precisa desse tipo de cuidado, porque existe aquela síndrome, a principal síndrome pós-traumática, que hoje está muita gente preocupada com esse processo, principalmente no paciente em sepsis, porque ele fica mais fraco, ele precisa de uma reabilitação, ele precisa de uma terapia, talvez trabalhar um pouquinho a cabecinha dele também, porque às vezes é muito pesado. Você vê a massa muscular que o paciente perde é algo surreal, porque é uma exaustão que o paciente entra naquele processo. Quando ele é entubado, quando ele tem hemodiálise, todo esse processo das veias do paciente. Então, eu acho que precisa de todo esse cuidado. Essa questão, Adriano, hoje eu acho que uma coisa que eu também queria colocar era em relação à humanização da UTI. Eu acho que isso tem evoluído com uma melhora substancial. Eu olho muitas vezes a enfermeira ou a técnica de enfermagem com aquele olhar para o paciente, um olhar mais pessoal mesmo, um cuidado mais especial. Essa coisa do banho, né, do cabelo, agora estou lembrando de um colega nosso médico que na Covid, uma funcionária, que eu estou com o nome dela aqui na minha mente, que ele deu um banho, ela deu um banho nele, e até hoje ele fala, e quando ele encontra, que eu me lembro, eu vou dizer o nome, eu lembro, ninguém sabe quem é, eu me lembro de Rosinha me dando um banho. Eu conheço Rosa. Eu me lembro de Rosinha dando banho, porque foi algo para ele tão marcante dela lavar o cabelo dele, dela dar banho nele. Então, você vê a atenção do técnico de enfermagem, quer dizer, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade e deve ser valorizado por isso. Então, é uma questão, principalmente eu acho que a enfermagem tem que ser respeitada, tem que ser valorizada, tem que ser bem paga, na minha avaliação, como todo profissional de saúde, sem dúvida nenhuma, como todo profissional de modo geral, mas o profissional técnico de enfermagem é de uma responsabilidade grande demais com o paciente, porque é um cuidado muito próximo, muito junto dele, entendeu? Então, o olhar, eu estou aqui lembrando de vários técnicos de enfermagem que são assim memoráveis, junto com o doente, com o cuidado com ele, né, que vê que ali está um biscuit, uma pessoa frágil. Fragilidade. Né, Nancy? Acima de tudo, esse tipo de situação é um choque de realidade, né? Porque, em geral, uma pessoa saudável, que nunca adoeceu gravemente, ele não pensa que ele é finito. Ninguém pensa assim, um dia eu vou morrer. A gente vive como se fôssemos eternos, mas uma doença tão grave, que coloca o indivíduo numa situação de tamanha fragilidade, deixa óbvio para ele que aquilo dali é uma coisa extremamente fugaz e frágil, né? Eu acho que certamente isso mexe muito com a cabeça das pessoas e nós profissionais de saúde, a gente precisa sempre prestar muita atenção nisso. Uma das coisas que chama a atenção é que vários relatos, inclusive de colegas que passaram por situação de internação, inclusive de colegas médicos, de que muitas vezes o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele tem uma visão do paciente com muito mais carinho e dedicação do que os médicos. Os médicos algumas vezes são acusados de serem muito frios nessa hora, de passarem muito batido ali, não considerarem muito a questão do indivíduo em si, né? Eu acho que cabe a nós, profissionais, fazermos uma autocrítica a respeito disso e começarmos a ver que, acima de tudo, a gente cuida de pessoas, né? Eu acho que isso precisa ser mais trabalhado. Nancy,
Coloque aí sua última mensagem, o que você acha, o que você gostaria de dizer para os colegas, para as pessoas a respeito de sepse, como a gente lidar com isso. O microfone é seu. Olha, foi muito bom estar aqui. Eu acho que a gente não esgota o tema. A medicina é algo fantástico na minha avaliação. Ainda costumo me emocionar demais com medicina. Então, o que eu diria é: pense em sepse. Sepse é uma doença, é uma síndrome, digamos assim, grave e que pode matar o paciente. Não introduza antibióticos sem coleta de hemoculturas, exceto se você estiver na guerra, como eu sempre coloco. Se estiver na guerra, não tem chance. E cuide do seu paciente, avalie seu paciente, colha a história clínica e faça exame físico. A história clínica melhor é a sua, e exame físico melhor é o seu, certo? Examine seu paciente, que é algo importantíssimo, ok? Era basicamente isso, e estamos à disposição. Era muito bom que tivesse essa interação, que as pessoas pudessem entrar e conversar também com a gente. Teremos esse momento, em algum momento a gente vai fazer, teremos esse momento, trocar ideias ao vivo. Vamos fazer isso, vamos fazer sim, sem dúvida alguma. É uma promessa, viu? Uma promessa, a gente vai fazer. Papo maravilhoso, papo legal, gostoso, uma pessoa que é empolgante. Eu sempre disse isso, Nancy é uma pessoa que a gente sempre tem que parar para ouvir. E vamos sim, vamos ter outros momentos como esse. Nancy, eu gostaria de te agradecer. Eu não falei isso no início, mas esse é o nosso primeiro podcast e não poderia ser com qualquer um. Fizemos com Nancy um dia, uma tarde maravilhosa, um papo legal. Muito obrigado pela sua atenção e estão convidados para o próximo tema. O próximo podcast da gente será sobre obesidade e vamos entrevistar a doutora Ludmila Chaves, uma especialista no assunto. Conto com vocês. Um abraço a todos.